Então, a igreja afirma categoricamente que Elias foi arrebatado para o céu. E eu tenho dito, eu analiso o texto, eu analiso a fé. A pessoa pode acreditar que Elias está lá no céu esperando o jogo do Flamengo daqui a pouco. Você pode acreditar no que você quiser. Eu analiso o texto. E olha o que diz 2 de Reis, capítulo 2, versículo de número 11. Indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. Por favor, me mostre onde está escrito a palavra arrebatado nesse texto. E da onde o sistema tirou isto? E da onde os professores e os teólogos afirmaram durante anos a fio que Elias foi arrebatado num carro de fogo? Não tem. Diz que ele subiu ao céu, não é ao terceiro céu, não é ao paraíso. Diz que ele foi elevado ao céu, num redemoinho. Era comum Deus levar o profeta de um lugar para o outro, assim como levou Filipe. Tu te lembras? Assim como levou Elias de um lugar para o outro. Se fizéssemos no sistema uma leitura mais acurada, nós íamos descobrir que as pessoas que moravam lá não deu a entender que ele tinha sido arrebatado para um céu do paraíso, e sim para um outro lugar. Vamos continuar a leitura. Versículo 12. O que vendo Eliseu clamou, meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais o viu. E tomando as suas vestes, rasgou-as em duas partes. 13. Então levantou o manto que Elias lhe deixara cair, e voltando-se, pôs-se à borda do Jordão. 14. Tomou o manto que Elias lhe deixara cair, feriu as águas e disse, onde está o Senhor Deus de Elias? Quando feriu ele as águas, elas se dividiram para um lado, e Eliseu passou. 15. Vendo, pois, os discípulos do profeta que estavam defronte em Jericó, disseram, o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. Vieram-lhe ao encontro e se postraram diante dele em terra. 16. E lhe disseram, eis que entre os teus servos há 50 homens valentes. Ora, deixai-os ir em procura de teu senhor. Pode ser que o espírito do Senhor o tenha levado e lançado em algum dos montes, ou em algum dos... Como o sistema diz que foi arrebatado para o terceiro céu? É porque céu era um outro local, ou uma outra atmosfera, ou um outro ambiente, em que Deus, por motivos que ele sabe, tirou o profeta daquele lugar. Talvez para não ver a morte. Perdeu o seu ministério porque se acovardou diante de Jezabel. E Deus então não o arrebatou para o paraíso, como afirma os crentes. Tanto é que se você fizer uma investigação e seguir a cronologia bíblica, 6 anos após este evento, Elias escreveu uma carta para o rei. 2 de Crônicas, capítulo 21, versículo 12 ao 14. Então, lhe chegou às mãos uma carta do profeta. Da onde? Do céu? Do paraíso? Claro. É porque o profeta não foi arrebatado aos céus, ele foi levado de um lugar para o outro. E 6 anos depois, quando o rei aqui tomou uma atitude, Elias escreveu a carta. Ué, o senhor descobre isso como? Gente, lendo. É só ler. Mas não nos mostraram isso no curso de bacharelado. Quá, quá. E vai te mostrar por quá.
Se a igreja não tem interesse de abrir os olhos, tem interesse de falar, antes de Jesus voltar, Elias tem que vir. O dono da igreja disse, Elias já veio? Meu amado, quantos dos senhores já ouviram falar que Elias está vivo lá no céu? Quem ouviu, diga, ui. E que ele foi arrebatado num carro de fogo lá para o céu. A história diz que não. A história diz que 6 anos depois, ele escreveu uma carta ao rei. Olha, então lhe chegou às mãos uma carta do profeta Elias que estava escrito: assim diz o Senhor, Deus de Davi teu pai, porquanto não andaste no caminho de Josafá teu pai, e nos caminhos de Asa rei de Judá, 13, mas andaste no caminho dos reis de Israel, e induziste a idolatria a Judá, e aos moradores de Jerusalém, segundo a idolatria da casa de Acabe, e também mataste a teus irmãos da casa de teu pai, melhores do que tu. Então, o profeta está escrevendo uma carta lá do paraíso para o rei. O outro personagem em que a igreja afirma que está vivo lá no céu, que eu te provei que Elias não está. Como eles não têm base para refutar essas verdades, eles dizem, Geraldo. O outro personagem que eles afirmam que está vivo lá no céu, chama-se Enoque. E existe uma passagem em Gênesis capítulo 5, versículo de número 24. Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. A primeira base é isto, ele disse aqui, ó, Deus tomou Enoque para si. Enoque foi arrebatado vivo. Ora, Noé também andou com Deus, foi tomado vivo para o céu? Ora, vocês também andam com Deus, vocês vão vivo lá para o céu? Deixa a camisa do Flamengo aí, hein? Sistema delira. E nós aceitamos. Não tinha o evangelho da graça. Não tinha ninguém para abrir a boca como uma trombeta clara para iluminar os olhos do teu entendimento. E nós íamos comendo o que eles colocavam na nossa boca. Hoje, esta lavagem acabou. Nós queremos graça pura. Queremos alimento saudável. Anos perdidos na escola dominical, mas aprove a Deus hoje iluminar os olhos do teu entendimento.